Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 1 a 17. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou suspenso, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver, após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim, também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: Na verdade te digo,
que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo-a condição necessária quando disse: Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: Não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, mas que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça. Que a água produza animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o Espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do Espírito, ou na água e no Espírito, significa, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva
entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dará vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam, porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvido de ouvir, ouça. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam estas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais o pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías é também bastante clara: os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira.
Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias do meu combate, até que chegue a minha transformação. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar evidentemente da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte no intervalo que separa uma existência de outra e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que sob o nome de ressurreição o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se o plano filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar as causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra na terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e, por isso, tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido.